Bom dia a todos. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, ó Deus, porque o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, é um Deus que sabe todas as coisas, está no controle de todas as coisas. Nós queremos, ó Pai, te agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso que nós temos aqui, como filhos do Senhor, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, poder contemplar a Tua face, poder, ó Pai, exaltar ao Senhor, poder glorificar ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Pai, agora neste momento, onde nós vamos meditar na Tua palavra, o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos encha da Tua sabedoria, para que a Tua palavra nos traga entendimento, nos traga sabedoria, para que nós possamos vencer o mundo, vencer as tentações, vencemos, ó Pai, todas as coisas que tentam nos impedir de estarmos no caminho do Senhor. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que venha falar conosco, que o abrir e fechar da minha boca, a vontade do Senhor venha prevalecer, ó Pai, e que a Tua palavra venha nos encher da Tua sabedoria. No nome de Jesus, amém. Antes de iniciar a mensagem, né, eu conversei com alguns irmãos aqui, e eu vou citar o nome de alguns irmãos, numa forma de ilustrar a mensagem que eu quero passar aqui hoje, tá? No sentido figurado ali, só para poder trazer uma ilustração da mensagem, mas já foi devidamente consultado os irmãos aí, tá? Para que eu possa usar o nome deles aqui. Só o Joselito que não veio, né? Mas eu creio que ele não vai achar ruim, né? De eu usar o nome dele. Mas, assim, é só mesmo no modo ilustrativo, tá? Para que vocês possam entender a mensagem aqui. O tema da mensagem é quem sou eu? Quem sou eu aos olhos do Senhor? Cântico maravilhoso que o nosso irmão tirou aqui agora, né? Não combinei nada com ele, mas o cântico que nós cantamos aqui agora vai ilustrar a mensagem de hoje. É totalmente voltada para a mensagem aqui de hoje, né? Como eu tenho sido aos olhos do Senhor, como eu tenho vivido aos olhos do Senhor, né? Hoje, como o cântico disse, eu também ia falar a respeito disso, né? É muito fácil nós dizermos que somos cristãos. É muito fácil falar que eu sirvo a Deus. É muito fácil falar que eu ando em santidade. Mas o difícil mesmo é viver aquilo que eu falo. O difícil é andar realmente na presença de Deus. Então, como estou eu na presença de Deus? Como o Senhor tem olhado para mim e tem me visto lá de cima? O texto interessante aqui que eu escolhi, né? Deus tem falado comigo a respeito desse texto. E ele fala aqui que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Até o Joselito falou a respeito dele aqui semana passada, mas eu já estava com essa mensagem já na cabeça há vários dias, né? Já estava meditando nela há vários dias e coincidiu também que ele falou de Jó na mensagem passada, né? Mas aí, quem está falando aqui? Havia um homem na cidade de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, quando Deus olhava para Jó, o que ele via? Um homem totalmente obediente à sua palavra. Um homem totalmente, com a vida totalmente dedicada a quem? A Deus. Íntegro, reto. Um homem que se desviava do mal. E esse homem tinha ali 7 filhos e 3 filhas. E um ponto interessante, olha o que diz o versículo 4. Não quero citar aqui a respeito dos bens, não, que isso aí não vai fazer parte da mensagem. Mas olha o que diz o versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. O que nós podemos entender aqui? Que além dele ser um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, ele tinha uma família o quê? Unida. Quem aqui não quer ter uma família unida, né? Esse é o nosso desejo. E esse homem tinha uma família que os irmãos o quê? Eram unidos uns com os outros.
Às vezes nós vemos famílias aí totalmente divididas, né? Irmãos não falam com o outro, né? Irmãos que matam um ao outro, né? É uma confusão na família, né? Família cheia de desavenças, mas aqui não, aqui nós vimos que eles eram o quê? Uma família unida, estava sempre juntos, isso é maravilhoso. Quem não quer ter uma família assim? Eu quero ter uma família assim, né? Todos nós desejamos ter uma família assim, de estarmos o quê? Juntos, e assim era a família dele. Eles sempre estavam que se reunindo em banquetes, convidando uns aos outros, a família toda reunida ali, regozijando, né, daquele amor ali de família. E aí nós vimos que o quê? Que o Jó era tão temente a Deus, mas tão temente a Deus, que olha o que diz aqui, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os o quê? Santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha só para vocês verem a fé que esse homem tinha. A fé, o temor que ele tinha a Deus. Ele santificava os seus filhos, né? Ele sacrificava pelos seus filhos. Por quê? Porque ele pensava no coração dele, às vezes eles blasfemaram, estavam ali juntos, né? Fizeram coisas que não agradaram a Deus. O que ele fazia? Santificava os filhos e fazia o quê? Sacrifício pelos filhos. Um homem de uma fé inabalável. Temente a Deus. E agora que eu vou tentar passar para vocês a mensagem, né? Vou contar aqui uma historinha. Diz a palavra de Deus que um dia Deus estava o quê? Reunido ali com seus filhos, né? Conversando ali com seus filhos. E de repente, quem chega lá? Satanás. Às vezes você já viu como é que as coisas são? Às vezes você está conversando com os amigos, né? Com as pessoas que você gosta. Aí de repente vem chegando uma pessoa, né? Às vezes você olha assim, aquela pessoa não ingrata, não é isso? Aquela pessoa assim que às vezes a gente não gosta muito, aí vem lá, o fulano de tal, lá e entra lá no meio da conversa, né? É o que aconteceu ali, né? Deus estava lá conversando com seus filhos, de repente vem quem? Vem lá o Satanás, né? Entrar lá na rodinha para conversar lá. E aí Deus, com toda cordialidade, né? Conversa com ele, fala assim, e aí, né? Como é que você está? De onde você tem vindo? O que Satanás responde? Ah, estava andando por aí, estava dando uma voltinha aí no mundo. E aí Deus fala com ele, você viste lá o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Você viu lá meu servo? Satanás, né? Vi, né? E sim. Por quê? Ele está o quê? Rodeando a terra. Para Deus, para que Satanás está ao nosso derredor, como um leão procurando a quem devorar. Ou seja, passaram-se ali alguns anos, alguns aninhos, né? Novamente Deus ali, Satanás vem lá. E aí, Satanás, como é que você está? De onde você vem? Ah, estava rodeando a terra. Viste ali o meu servo, Gladstone? Vi, se vi. O duas caras. Aquele que dentro da igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. Né? Aquele que fala que vive uma vida de santidade, mas faz um monte de coisa errada. Eu não sei se o senhor sabe, mas ontem estava lá assistindo vídeo pornográfico. Ontem estava contando mentira. Dentro da igreja é um santo. Mas na hora que está lá fora, vive uma vida desregrada. Vive uma vida que não condiz com a sua palavra. Vive uma vida cheia de erros. Viste o meu servo... Então, vi você viste o meu servo Alexander? O enganoso? Aquele que engana os outros? Vi sim, né?
Chega lá, ó, faz orçamento do serviço, promete fazer um serviço de primeira qualidade, mas só usa material de segunda. Fica enganando o povo, né? Só usa produto de má qualidade. Promete uma coisa e faz outra. E o meu servo Sidney? Viste o meu servo Sidney? O do Uber? E sim. E quando entra as novinhas lá no Uber, fica todo oriçado, né? Fica dando cantada nas meninas lá, né? Vi sim. Viste a Cristina, a minha serva, esqueci de falar com a Cristina, mas depois, né, me perdoe, Cristina. Mas viste a minha serva Cristina? Vi sim, vi. Fofoqueiro. Uma santinha lá dentro da igreja, mas fala mal dos irmãos, que é uma maravilha. Só fica falando mal um dos outros lá, falando mal dos irmãos, leva a conversa daqui, leva a conversa fiada daqui para lá, e aí assim por diante. Viste meu servo Suéder? E para esse eu tiro o chifre. Para esse eu tiro meu chifre. Homem dedicado, que serve ao Senhor, que se esmera no serviço do Senhor. Esse sim, esse é nota 10. Esse tem dedicado ao seu trabalho. E aí fica a pergunta: quando Deus fala de você, ele sente orgulho ou tristeza? Quando Deus te vê lá de cima, que sentimento ele tem de você? Às vezes, irmãos, estamos vivendo uma vida que não agrada a Deus. Às vezes estamos fazendo coisas que estão, em vez de nos aproximar de Deus, estão nos afastando de Deus. E nós precisamos o quê? Tomar cuidado, como nós temos vivido por aí, né? Como diz o cântico. Nós somos o quê? Testemunhas do Senhor. Nós precisamos dar o quê? Bom exemplo do Senhor. Demonstrar às pessoas o amor de Deus. Mas às vezes com os nossos atos, nós não demonstramos isso. Às vezes com o que nós estamos praticando, nós não mostramos isso na nossa vida. Então por isso é preciso ter o quê? Sabedoria. Entendemos se nós estamos andando da forma correta ou não. Se estamos agradando a Deus ou não. Com as nossas atitudes e com os nossos atos. Abram comigo as suas Bíblias no livro de Efésios. Olha o que a Bíblia nos diz. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 15. Diz assim: portanto, vede prudentemente como o quê? Mas o que ele está falando antes? Vede o quê? Prudentemente. O que é ser prudente? Está o quê? Atento, vigiando a forma que nós temos o quê? Andado. Então ele fala, portanto, vede prudentemente como andais. Seja prudente em todo o vosso procedimento, em toda a vossa vida. Esteja atento àquilo que você tem feito diante de Deus, como você tem andado diante de Deus. E ele fala, não como nécios, não como ignorantes, como tolos, mas o que? Sede sábios. Abra os seus olhos. Medite na forma que nós temos andado diante do Senhor. Ele fala, não seja como o quê? Nécios, como tolos, como irresponsáveis.
Medite na forma que você anda na presença de Deus. Será que realmente eu estou agradando a Deus? Será que Deus tem olhado lá de cima e tem sentido prazer na minha vida? Tem sentido orgulho de como eu tenho andado na presença dEle? Então a palavra de Deus está o quê? Nos alertando, olha, vede prudentemente como andais. Esteja atento. Abra os seus olhos e veja se realmente nós estamos andando como tolos ou se nós estamos andando na presença de Deus, agradando a Deus. Precisamos estar o quê? Atentos à nossa vida. Porque é fácil dizer que é cristão. É fácil dizer. Mas é muito difícil na prática. Na realidade é muito difícil. É tantas coisas que tentam nos tirar da presença de Deus. É tanta coisa que se levanta contra as nossas vidas. É uma luta constante. E se eu e você não vigiarmos, o que vai acontecer? Essas lutas vão nos tirar da presença de Deus. É tanto prazer que o mundo te oferece para poder desviar o seu foco, desviar a sua atenção, tirar a sua mente de Cristo. São tantas coisas que vêm contra as nossas vidas, e se nós não estivermos atentos, firmados e alicerçados na palavra de Deus, sermos obedientes à palavra de Deus, essas coisas vão nos tirar da presença de Deus. Por isso que está falando aqui, olha, seja prudente. Vede como você tem andado. Sede sábios. Abram os seus olhos, abram os nossos olhos, para que nós possamos entender que nós precisamos ter uma vida que agrade ao nosso Deus. Abram comigo também suas Bíblias aí no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, usando o seu conhecimento, colocando em prática o vosso entendimento, sede o quê? Sede sóbrios. O que é sóbrio? Seja atento. Esteja atento e esperai o quê? Inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de quem? De Jesus Cristo. Sede sóbrios, esteja atento. Ande na graça de Deus. Ande na presença de Deus. Que nos é revelada através de quem? De Jesus Cristo. Quando Cristo morreu lá na cruz por nós, Ele pagou o preço por nós do pecado, para nos resgatar, para nos colocar novamente, para que nós tenhamos essa intimidade novamente com Deus. Então eu preciso estar atento para ver se eu estou realmente andando na presença de Deus ou não. Olha o que vai falando o texto. Como filhos da obediência. Ou seja, então nós precisamos o quê? Obedecer. Obedecer a quem? A Deus. Obedecer a sua palavra. Escutar a sua voz e colocar em prática. Andar de acordo com a palavra do nosso Deus. Nós precisamos ser filhos da obediência. Obedecer a voz do nosso Deus. E ele fala: não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então o que a palavra de Deus está falando aqui comigo e com você? Que nós não podemos mais viver como nós vivíamos no passado. Viver uma vida que nós tínhamos, que não agradava ao nosso Deus. Uma vida de pecados, uma vida de impurezas. Nós não podemos mais ter essa vida que nós tínhamos no passado. Porque ele fala aqui, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente. O que quer dizer anteriormente? No passado. Antes de conhecermos a Cristo.
E ele fala, na vossa ignorância, ou seja, porque antes de Cristo entrar na nossa vida, nós vivíamos de qualquer forma, de qualquer maneira, nada nos afetava. Agora não. Agora não. Agora nós precisamos ter o quê? Responsabilidade e obedecer a palavra de Deus. E aí ele vai falando, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos o quê? Santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, então o que a palavra está falando comigo? Que eu e você precisamos andar agora em santidade. Não naquela vida que tínhamos antes. Uma vida cheia de pecados, cheia de maldade, cheia de malícias. Nós precisamos nos libertar dessas coisas. Para poder andarmos o quê? Em santidade. Porque a palavra de Deus fala aqui que Deus é santo. E nós precisamos nos tornar o quê? Santos em todos os nossos procedimentos. Em todos os atos das nossas vidas. Sede santos. Hebreus capítulo 14, versículo 15 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscai o que é a santificação, porque sem santificação eu não vou ver o Senhor. Sem santificação, irmãos, nós vamos ver Satanás. Nós vamos ver o diabo. Porque a palavra de Deus fala que sem santificação eu não vou ver o Senhor. Se eu não vou ver o Senhor, quem que eu vou ver? Satanás. Tem outro termo? Não. Por isso a palavra de Deus fala, olha, sede santos, porque eu sou santo. Sede santo em todos os vossos procedimentos. Tenha uma vida que agrade a Deus. Obedeça a sua palavra. E ele fala aí, versículo 17, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então veja bem, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, todos nós seremos o quê? Julgados perante Deus. Todos nós vamos comparecer no tribunal de Deus. Todos. Não vai escapar ninguém. Só que Romanos 8:1 fala que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Se realmente eu ando em temor, se realmente eu tenho Cristo na minha vida, eu ando a vida que agrada a Deus, eu vou estar lá, mas eu não serei o quê? Condenado. Porque a palavra de Deus fala aqui, olha, julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, então o tempo que nós estamos aqui, vivos, andando nessa terra, nós precisamos andar com o quê? Temor diante do nosso Deus. Esse tempo que nos está reservado aqui, nós precisamos andar em santidade, com temor do nosso Deus, porque nós seremos julgados segundo as obras de cada um. Se a minha vida está agradando a Deus, nenhuma condenação há. Mas se não está, eu serei condenado. Se eu não vivo a vida de santidade, eu serei condenado. Por isso é importante, né? A gente andar de acordo com a palavra de Deus. Andar no caminho do Senhor. E ele vai falando aí, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas o que? Pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Se você está aqui hoje, não é pelos seus bens, mas é porque o sangue de Cristo lá na cruz te resgatou. Por isso nós celebramos a ceia do Senhor aqui. O sangue de Jesus Cristo é mais poderoso do que todo ouro e toda a prata.
Porque é o único que pode te dar o quê? Vida eterna. É o único que nos conduz à presença de Deus. Por isso que ele fala mais precioso. Não existe nada mais precioso do que a sua salvação. Não existe nada nessa terra que é mais precioso do que a salvação que está em Cristo Jesus. Bem nenhum é mais valioso do que a salvação. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que adianta eu ter tudo do bom e do melhor, mas não ter a salvação? A palavra de Deus fala que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós somos passageiros. Nu nós viemos e nu nós vamos voltar. Nada trouxemos e nada vamos levar. O que adianta correr atrás de um monte de coisas e não correr atrás de Deus, não obedecer a palavra de Deus? Precisamos estar atentos a essas coisas, irmãos, para que nada neste mundo venha nos separar da presença de Deus, porque o preço que foi pago por nós foi alto. Jesus derramou seu próprio sangue lá na cruz para nos resgatar. E ele vai falando aí, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Nós estamos vivendo o último tempo. A única coisa que falta agora é o quê? A volta de Cristo. Não vai ter outro tempo. Não vai ter outro tempo. Nós estamos no último tempo. A única coisa que falta cumprir agora é a volta de Cristo. E se Cristo voltar agora? Nós seremos pegos, né, como se diz o ditado, com as calças na mão? Será que nós seremos pegos de surpresa? Não estaremos preparados para a volta de Cristo? Precisamos estar atentos a essas coisas. E ele vai falando aí, que foi manifestado, né, no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja onde? Em Deus. Não deixe que nada abale a sua fé. Não deixe que nada te tire da presença de Deus. Porque o preço que foi pago foi alto. Jesus morreu no seu lugar para que você pudesse estar aqui hoje, na presença de Deus. Então não deixe que nada neste mundo aí venha nos separar da presença de Deus. Seja prudente. Pare, pense e veja se realmente estamos agradando a Deus ou não. Analise a sua vida. Medite. E seja o quê? Filho da obediência. Obedeça a Deus. Ande nos seus caminhos. Para que quando Cristo voltar, nós possamos ser achados, aprovados. Né? E Deus possa ter orgulho de olhar lá de cima e falar, né? Eis aí o meu filho, né? Homem temente a Deus, íntegro, reto em suas atitudes, se desvia do mal, assim como Deus falou de Jó, né? Deus possa ter o mesmo sentimento de cada um de nós. Mas para isso eu preciso o quê? Obedecer a sua palavra. Para que nós possamos, que o nosso desejo possa ser buscar o nosso Deus, andar na presença do nosso Deus, andar em santidade, para que quando Cristo voltar, nós possamos herdar a nossa salvação. Porque a palavra de Deus fala, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, sede santo em todos os vossos procedimentos. Tenha temor de Deus. Busque andar na presença de Deus. Que essa é a vontade dele. E que ele possa ter orgulho da nossa vida aqui na terra. Que nós possamos ser verdadeiros cristãos, né? As pessoas possam olhar em nós e ver em nós o amor de Deus. Que Deus abençoe a todos.